Graça e paz. Bom dia. Eu quero falar hoje sobre terra não conquistada. E o texto base é Josué capítulo 13, versículo 1. Quando Deus chegou para Josué e disse para ele: olha, você já está velho e ainda muita terra há para ser conquistada. Parte B do versículo. O povo de Israel, ele já tinha atravessado todo o deserto, ele tinha atravessado o Jordão e tinha chegado lá na terra prometida, a terra dos sonhos, e tinha ficado quieto lá. Eles começaram a fazer alianças com os povos daquela terra e se acomodaram. Isso é muito próprio quando nós conquistamos algumas coisas. Normalmente nós temos a tendência de acomodar. Eu quero falar sobre isso. Não quero falar sobre a idade cronológica. No caso de Josué, a Bíblia diz que já estava velho e o Senhor veio conversar com ele para dizer que ainda não era tempo de parar. Eu quero falar sobre o tempo passado, sobre a sua vida, e que às vezes algumas coisas ainda não foram conquistadas. Ainda há algo para conquistar na sua vida. Sabe quando o tempo passa e os nossos projetos não se realizam? Ou os nossos sonhos? Ficam ou se realizam mais ou menos, não totalmente? Quando nós conseguimos alguma coisa de bom, algumas conquistas, não significa que a gente pode parar. Do ponto de vista de Deus, Deus vem me falando a mim, a você, que ainda há alguma coisa que precisa ser feito ainda. Nós não podemos conciliar aquilo que Deus nos deu, aquilo que nós conseguimos, o nosso ponto de chegada, ou a conquista que nos foi dada por Deus, e a nossa fraqueza de não mais querer lutar, de não conseguir totalmente aquilo que Deus quer para nós. Eu sei que Deus vai falar ao seu coração a respeito de algumas coisas que ainda estão pendentes aí, que precisam ainda de ser conquistadas. Naquele tempo existiam inimigos que precisavam ser desapossados, porque eles estavam servindo de laço para aquela nação, para aquelas pessoas. E hoje Deus vem nos falar a respeito de áreas da nossa vida que ainda estão em mãos erradas. Ainda estão à mercê de sentimentos esquisitos que precisam ser conquistados, não pode ficar lá. Nenhuma área da sua vida Deus quer que fique na mão dos seus sentimentos ruins ou pensamentos ruins. Do ponto de vista divino, na obediência não há mais ou menos. Você está me entendendo? Existem algumas coisas ainda que precisam ser conquistadas e Deus vem falar a você e a mim que precisamos andar mais um pouco, lutar mais um pouco. Nenhum sentimento, nenhuma coisa na sua vida pode ficar na mão de coisas que vão servir de laço para a sua vida. Sabe aquela fraqueza que ainda não foi conquistada? Aquele pecado não abandonado, aquele vício não deixado, aquele mau gênio não tratado, aquele temperamento incontrolado, aquele jeito de falar, cheio de reclamações, traz consigo na fala um sentimento de derrota. Tudo isso tem sido barreira para a minha caminhada e para a sua caminhada de maiores conquistas, e Deus quer que isso aconteça. Quanta coisa boa foi começada e não pôde ser continuada. Não pôde ser continuada justamente por causa de algumas coisas que aconteceram no meio do caminho e eu ou você, nós paramos. Não é hora de parar. Se você conquistou algumas coisas, isso não significa que a luta acabou. Ainda não. Deus quer que nós continuemos. Aqui no caso, no lugar daquilo que você conquistou, ainda não é o lugar do seu descanso. Deus ainda tem mais conquistas e maiores conquistas para você. Até mesmo na luta contra o pecado, a Bíblia diz que nós já não lutamos até o sangue. Existem coisas aqui dentro de nós que precisam ser desapossados, que precisam ser jogados para fora. Eles precisam sair. Não é lugar deles dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Existem coisas em nós que nós não podemos negociar com elas. Às vezes entrar na nossa vida até sem a nossa permissão, ou às vezes com a nossa permissão, e permaneceram ali, e ali ficaram. E eu venho dizer para vocês que, sabe, existe algo ainda para ser conquistado.
Existem conquistas para você e para mim, em todas as áreas da nossa vida, na nossa área emocional, espiritual, de família, dos negócios. E Deus não quer que você pare no meio do caminho por causa da dificuldade. Às vezes entram sem a nossa permissão e ficam ali também. Hoje eu gostaria de que você pensasse comigo sobre o que precisa ser conquistado. Deus deseja que você conquiste algo ainda maior. Eu quero orar por você nesse ponto. Senhor, eu quero orar com este meu irmão, meu amigo, que está ouvindo essa palavra. O Senhor veio conversar com Josué a respeito do tempo que estava passando e as coisas que ele tinha que conquistar ainda não tinham sido conquistadas totalmente. O Senhor veio falar com eles que as conquistas parciais não devem ser motivo para nós descansarmos, abandonarmos a luta, abandonarmos o desejo de conquista. O Senhor veio falar com ele que o tempo estava passando e as coisas que o Senhor queria para nós, que o Senhor tem para nós e queria para nós, ainda nós não realizamos. Senhor Deus, que nós possamos escutar essa palavra e atentar. Senhor, eu sei que essa palavra vai encontrar um coração, às vezes, já um pouco desistindo das coisas. Meu Deus, que não possa ser assim. Que nós possamos lutar, conquistar tudo que precisa ser conquistado. A nível de família, a nível de negócios, a nível de vida espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.